Olá vocês, estamos aqui novamente nessa reta final. Eu peço a vocês um tantinho mais de paciência. Tá difícil para todos nós, mas nós vamos ter um descanso, pelo menos vocês vão ter um descanso daqui a alguns dias. Então eu peço para que continue insistindo nas videoaulas, nos nossos encontros, e façam as leituras, porque nos próximos 15 dias, mais ou menos, nós estamos encerrando, 15, 20 dias, nós estamos encerrando nossa disciplina. Bem, chegamos também ao fim do nosso debate, né? Nós vamos falar agora sobre a crise do antigo sistema colonial. Antes, até para eu não esquecer, uma dessas videoaulas vai ter a atividade que vocês terão que fazer. E dessa vez eu não vou nem... vou informar lá apenas a data depois, quando estiver perto da data de vocês realizarem. Ou seja, eu espero que vocês assistam a videoaula para, na hora que eu colocar lá, vocês terem tempo de fazer. Bem, nosso debate agora deixa de ser sobre o antigo sistema colonial e passa a ser sobre a crise do antigo sistema colonial. Ou seja, quais são os fatores, né, que geraram a derrocada do antigo sistema. Quais são os fatores que culminaram nessa separação entre metrópole e colônia. O que gestou o processo de dependência. Duas vertentes, vamos dizer assim, historiográficas, que eu não acho que sejam exclusivas, eu acho que sejam complementares. Vão focar em aspectos internos e externos que gestaram essa separação, essa crise do antigo sistema colonial. E acho que o debate de criticar um porque valorizou mais aspectos internos ou criticar outro porque valorizou mais aspectos externos é um debate um pouco vazio, vamos dizer assim, um debate que gira no conjunto apenas das palavras. Não há uma consistência teórica muito significativa. Para efeitos didáticos, temos que começar ou pelos aspectos internos ou pelos aspectos externos. Uma grande crítica a Fernando Antônio Novaes, eu não acho que seja uma crítica consistente, é que ele faz uma valorização dos aspectos externos em detrimento dos aspectos externos. Mas se eu pego também outros teóricos, sei lá, vamos pegar o clássico do Stuart Schwartz, que se chama Sugar Plantation and the Formation of Brazilian Society, ou pega aquela frase do Marx, né, que ele não lançou nos Estados Unidos, com a frase do Marx, os segredos internos. Né? Quais são os segredos internos que gestaram a crise? E aí nós temos um debate imenso em torno de quais aspectos questionavam esse domínio colonial. Eu posso incluir entre esses debates o próprio tripé de acumulação colonial. Primeiro aspecto, o exclusivo de comércio é a exploração. Se é exploração, aos produtores, inclusive aos senhores de engenho, esse sentimento de que estava sendo explorado pela metrópole. Vejam, a lucratividade, o ganho vai para fora em virtude do exclusivo. É o principal aspecto, não único, mas o principal aspecto dessa exploração. Um outro aspecto dessa exploração é a escravidão. A escravidão como um mecanismo de renda também que se externaliza. Mas não só. A escravidão também como um mecanismo de resistência, já que um trabalho baseado na violência. Um trabalho baseado na coação, um trabalho baseado na força. Por si só, a escravidão já é resistência.
desde pequenos aspectos de manutenções culturais, língua, tambores, religiosidades, lutas como a capoeira, até aspectos mais gerais como resistências, quilombos, revoluções, revoltas, né, que seria difícil elencarmos aqui todas elas, mas elas existiram sempre em todos os lugares, né, de formas diferentes, mas existiram. A escravidão é um dos grandes mecanismos de resistência ao antigo sistema colonial. Outro aspecto é o desenvolvimento das cidades. Né? Essa cidade que vai constituir uma população que não é nem senhor nem escravo. E, portanto, mais voltada às ideias liberais. Né? Muito embora esse liberalismo específico brasileiro, né, talvez tenha sido melhor retratado por Roberto, não é o Stuart Schwartz, agora estou falando do Roberto Schwartz, na sua introdução ao Vencedor das Batatas, ou seja, as ideias fora do lugar. Né? Esse liberalismo que não se encaixa, principalmente não se encaixa com o fenômeno da escravidão. Então aí nós temos vamos dizer assim, nossos aspectos de não inserção na modernidade, aspectos de não inserção no capitalismo, que dificultava, portanto, essa lógica do século XIX. Né? O século XIX, como século da Revolução Industrial. Eu diria nem o XIX, o final do XVIII, como o século que se inicia as revoluções industriais. Né? Tornava o antigo sistema colonial ultrapassado. E, portanto, a ideia de modernidade vai ser cada vez mais voltada para os princípios do livre mercado, né? Ou do desenvolvimento industrial e não necessariamente do desenvolvimento agrícola, muito menos o desenvolvimento agrícola da grande produção agrícola, da grande plantation. Então vejam, todos os aspectos do antigo sistema colonial significavam a manutenção da lógica anterior ao capitalismo. Lembrem, eu comecei nossa disciplina falando que nós íamos falar de transição. Transição do quê? Do feudal ao capitalismo, inserindo no meio o antigo sistema colonial. Com o avançar dos anos, né, nós vamos nos inserindo cada vez mais no capitalismo, na lógica geral. Mas essa lógica geral, ela é também internalizada. É internalizada, por exemplo, quando você imagina que a modernidade, em determinado momento, vai ser os caminhos de ferro. Né, vão ser os transportes. E transportes cada vez mais eficientes, é o vapor. Né? E a inserção da maquinária e do vapor dentro dos transportes, permitindo, portanto, um comércio muito mais amplo entre as diversas nações. Para além disso tudo, né, como as independências refletiam dentro da lógica interna, né, ou seja, as independências externas das outras nações significavam que o mecanismo interno era explorado. Tudo bem, eu já estou migrando para questões externas, porque as independências são externas, mas as independências são externas gestadas também por questões internas. Né? Ou seja, a independência dos Estados Unidos, que é influência para a independência dos outros países, ou a independência do Haiti, que é influência para os demais países, foi gestada também por questões de interesses internos dos 13 colonos, por exemplo. Né? Então, embora sejam questões externas, elas vêm se somar, né, às
internalidades, porque eram internalidades também. Veja, eu estou falando isso muito rapidamente, até em virtude do nosso tempo, né? Do tempo da videoaula. E aí, eu queria que vocês compreendessem que essas questões internas não estão separadas das questões externas. E se eu trato uma separada da outra, é meramente por questões didáticas. Eu conseguiria didaticamente fazer a inserção no debate das duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu não tenho ainda essa habilidade, não conheço um teórico que o tem. Apenas eu vejo teórico criticando quem dá ênfase às questões internas e quem dá ênfase às questões externas. Eu acho que não é ou. A independência não se gestou por questões internas. A independência não se gestou por questões externas. Ela se gesta por um processo dialético, entre o geral e o específico. É assim que eu vejo a história como um método. Falando disso, rapidamente nós vamos pensar nas independências das Américas, também por conta de uma transformação na realidade europeia. Nós temos uma Espanha que dominou os principais pontos da América, porque chegou primeiro. Nós temos um Portugal extremamente eficiente no processo do antigo sistema colonial, porque não encontrou primeiro o ouro e precisou montar uma estrutura de exploração que se tornou e se transformou em algo muito mais eficiente do que o modelo, inclusive, espanhol. Nós temos uma América inglesa, nós temos uma Inglaterra, que de certa forma ocupa posições estratégicas e vai expandindo essas posições dentro da América, expulsando os franceses daquele espaço de domínio, sei lá, onde hoje é Louisiana, ou todo o Mississippi, até o lago Houston Lake, lago Hudson, não Houston, Hudson, o lago Hudson. The Hudson, não o rio Hudson, mas o Hudson Lake, lá no norte do Canadá, no centro do Canadá, e onde hoje é o Canadá. E você tem, portanto, uma França perdendo espaço dentro do cenário do antigo sistema colonial. A França, de certa forma, não vai constituir uma grande colônia. E vai incentivar também os processos de independência, principalmente o processo de independência das 13 colônias, ou seja, o processo de independência dos Estados Unidos da América. Veja, essa França que começa a defender liberdade para a América inglesa, ela o faz numa estrutura de competição com a Inglaterra, de competir e destruir o domínio inglês, principalmente de uma fonte de matéria-prima para o desenvolvimento industrial. Os Estados Unidos, mas as 13 colônias, e depois os Estados Unidos vai produzir algodão, esse algodão vai ser enviado para a Inglaterra para produzir tecido, e esse tecido vai se espalhar para o resto do mundo. Eu estou pensando aí a primeira revolução industrial, a revolução têxtil.
Dito isso, o grande conflito entre Inglaterra e França vai gerar condições internas, inclusive, para que a burguesia francesa, interna na França, para que a burguesia francesa questione o poder absoluto do rei. Né? Não vamos nos deter muito nessa história, mas vocês sabem que o rei é guilhotinado, Marie Antoinette de Lorraine é guilhotinada, né? E todo o processo de constituição de uma república e depois de um império. Eu vou dar esse grande salto, né? Não vamos debater sobre a Revolução Francesa, nós vamos pegar apenas o princípio geral da Revolução Francesa, ou seja, os ideais burgueses. Né? Laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, deixe estar, deixe correr, deixe passar. Liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade que não bate, novamente, com exclusivo de comércio. Não bate com escravidão e não bate com plantation. Né? Ou seja, os princípios da burguesia, dessa burguesia principalmente mais próxima da indústria, ou mesmo desse novo comércio não necessariamente colonial, não bate com os princípios liberais, né? Não bate com os princípios da liberdade de comércio. O exclusivo não bate com a liberdade de comércio. Então nós estamos desencadeando um processo de transformação em todo o mundo. Né? Não é que a externalidade venha da Inglaterra ou da França. Né? São questões internas do sistema. E tanto metrópole quanto colônia está inserido no sistema. A metrópole também está passando por um processo de transformação que é interno ou intrínseco do próprio sistema. Né? Quem vê isso como sistema não consegue ver essa separação entre externo e interno. Isso é o Novaes vai ficar irritado. Né? Vai ter que escrever a famosa nota de rodapé que eu espero que vocês leiam. Isso vai culminar, repetindo, na Revolução. A Revolução e suas contra-revoluções vão culminar no Império Napoleônico. Né? E a ideia do Império Napoleônico de que deveria constituir, né, uma estrutura que servisse para reconstituir o Império Romano. Ou seja, a ideia de que a França deveria ter o domínio do continente, né? Já que a Inglaterra tinha o domínio dos mares e do comércio entre a América e a Europa. Né? Isso vai culminar em quê? Vai culminar num processo de expansão do Império Napoleônico, de invasão de algumas nações absolutistas, com a justificativa de unificar o Império, mas também com a justificativa de destruir o exclusivo de comércio, né? De destruir os estados absolutistas, de instituir governos que fossem ou parlamentos ou repúblicas. A invasão da Península Ibérica, portanto, vai culminar na prisão do rei de Espanha. Né? Estrategicamente, Portugal está protegido pela Espanha, mas no momento que invade a Espanha e o rei é preso, a corte vai em 1807 fugir para o Brasil. E aí, antes mesmo de aportar, né, antes mesmo de chegar em Salvador, você tem os dois atos
os 2 primeiros atos do rei Dom João no Brasil. Transferir a capital para o Rio de Janeiro, tirar a capital de Salvador, né? Ainda em Salvador ele faz isso, ainda no mar, não tinha nem chegado em Salvador, ainda dentro do navio. Transferir a capital para o Rio de Janeiro, onde iria se instalar a família real. E o segundo aspecto, que talvez seja o mais, teoricamente, mais necessário para a compreensão desse momento, é a quebra do exclusivo de comércio, né? Conhecido na história como a abertura dos portos às nações amigas. Né? A partir de um determinado momento, portanto, o Brasil seria um Reino Unido, não mais colônia. Logo, eu destruo a relação colônia e metrópole, eu destruo o próprio antigo sistema colonial. E eu abro os portos às nações amigas. O que significa isso? Significa que o Brasil passa a poder comercializar com qualquer nação ou companhia que aqui chegasse para comprar os produtos coloniais. Mesmo porque não estava conseguindo, né, levar esses produtos para Portugal, porque Portugal estava invadido pelo exército napoleônico. Então percebam, a partir daí, eu tenho a destruição de um aspecto do antigo sistema colonial, além da própria relação metrópole e colônia. Que aspecto? Talvez o mais importante dos aspectos. Né? Se é que um aspecto é mais importante que o outro, eu destruí o exclusivo de comércio, mecanismo pelo qual se estabelecia o processo de exploração colonial. E aí a crise vai se transformar em algo processual, extremamente estudado na historiografia, seja brasileira, seja portuguesa, mas nós vamos ficando por aqui temporariamente e nos encontramos na próxima videoaula, onde vamos falar um pouco, vamos fazer um retrocesso e falar um pouco sobre as condições de privacidade na colônia.